Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Nganga Kemba. Sou Nganga de Quimbanda Nagô, bruxo luciferiano. E hoje eu vou falar sobre um tema que está, nas redes sociais, está bombando aí na rede social, que é sobre você confirmar ou conseguir verificar no jogo de búzio o Exu e a Pombogira da pessoa, né? Estamos com um canal novo, estamos com cara nova, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o seu vídeo, compartilhe o nosso vídeo, aliás, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Sim, agora nosso canal Nganga Kemba, domínio de Zé Pilintra, né? Domínio de Zé Pilintra. Se inscreve, agora vamos começar aí a fazer mais vídeos aí para postar no nosso canal, de preferência vídeos diários, né? Gente, com relação à questão da quimbanda, né? Sim, na quimbanda, né, podemos verificar aí a questão do Exu e da Pombogira com relação à questão do jogo de Exu, ou seja, o oráculo de Exu. Então, cada família, cada tradição de quimbanda tem o seu oráculo. E sim, dentro da quimbanda, como a quimbanda ela é o culto a Exu e Pombogira, sim, a gente consegue confirmar a sua entidade e confirmamos também se você tem caminhos. Primeiro a gente pergunta para o oráculo se você tem autorização para saber quem é o seu Exu e sua Pombogira, né? O grande problema é que a maioria das pessoas vem querendo confirmar Exu e Pombogira e aí fala, eu quero saber quem é meu Exu e minha Pombogira. Beleza, você quer saber quem é seu Exu e sua Pombogira? Eu não confirmo Exu e Pombogira de ninguém, a não ser que a pessoa queira fazer parte da nossa tradição de quimbanda ou queira fazer parte da nossa casa. Antes disso, jamais, né? Até porque, vamos lá. Diego, mas por quê? Porque vamos lá, gente. As pessoas querem saber suas entidades, né? E normalmente quando você faz um jogo, é para você saber quem são as suas entidades, mas quando você vai adentrar uma casa. No caso da quimbanda, o mais normal possível é, você vai adentrar uma casa de quimbanda, agende um oráculo, um jogo oracular com o sacerdote, primeiro para verificar se você tem caminhos, e aí depois de você saber se você tem caminhos para quimbanda, aí sim faz a confirmação, né? Mas aí tá, o sacerdote vai e confirma aí o Exu e a Pombogira da pessoa, né? Mas aí o cara não fica na casa, ou a pessoa não pertence ao culto, não pertence a nada, né? E quer saber Exu e Pombogira para quê? Né? Então é desnecessário o cara ficar sabendo do culto ou do Exu e da Pombogira dela, né? E aí é que tem muitas contradições. Por que tem muitas contradições? Porque vamos lá. Primeiro, é possível ver Exu e Pombogira. Estou vendo alguns sacerdotes de Ifá, também estou vendo alguns sacerdotes, como o meu sacerdote Pai Kleber de Ogum, né? Sim, quando eu adentrei a casa dele em 2019, né? Sim, ele confirmou a minha entidade. Eu fiz essa pergunta para ele. E ele confirmou no Erindiologum dele, no jogo de búzio dele, sobre quem era a minha entidade. Naquela época ele já tinha confirmado para mim Exu, Rei das Sete Encruzilhadas. Beleza, ok. Diego, mas no candomblé se cultua Exu e Pombogira? Em alguns candomblés, não vou dizer todos, mas alguns candomblés o sacerdote tem o catiço, né? A palavra eu não gosto muito de mencionar, mas eles designam o catiço como sendo o Exu e a Pombogira. E aí o cara tem lá, senta, faz trabalhos com o Exu e Pombogira, né? No caso, o meu sacerdote tem o Tranca-Rua das Almas dele e Maria Padilha. Então ele trabalha com o Tranca-Rua das Almas e Maria Padilha. Até então, tranquilo. Mas, quando vai ter gira de Exu e Pombogira na casa dele, ele deixa isso à parte. Ele não mistura. Então, quando tem, né, que ele fala assim, a festa de seu Tranca-Rua, ele fala assim, a festa de Tranca-Rua, né? E aí, quando tem a festa de seu Tranca-Rua, aí ele libera pra gente que tem catiço, para o pessoal que tem catiço, Exu e Pombogira, para participar da festa. E quando for o caso, se for o caso, a entidade quiser descer, ela desce, né? No meu caso, eu tenho o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Isso dentro do candomblé, né?
Mas infelizmente ainda não sou iniciado. Estou para me iniciar no candomblé, né? Mas já tenho a confirmação da minha entidade, né? Mas vamos lá. Me iniciei na Quimbanda, né? Me iniciei na Quimbanda, com o mestre Klaus Máximos. Quando eu me iniciei, mesmo ele sabendo que eu era do Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele fez o jogo, né? Quando eu já estava para me iniciar, né? Que já estava tudo confirmado, já tinha pago, iniciação, estava tudo certinho, beleza. Ele fez a confirmação. Nessa confirmação que ele fez, Exu Rei das Sete Encruzilhadas não se apresentou. Quem se apresentou? Zé Pilintra e Maria Padilha das Almas, que são as entidades que eu trabalho até hoje, né? Então, sim, na Quimbanda sou iniciado com Zé Pilintra e com Maria Padilha das Almas. Então, eu sou iniciado com essas entidades. Dentro da Quimbanda são eles que pertencem e são os donos da minha casa, são os donos da minha Quimbanda, certo? Beleza. Diego, e Exu Rei das Sete Encruzilhadas? Algumas vezes ele desce. Então sim, seu Sete Encruzilhada, de vez em quando ele desce. E sim, eu faço consultas e trabalhos espirituais com essa entidade. Mesmo eu não tendo ela sentada, mas ele é meu catiço de Quimbanda. De Quimbanda não, de Candomblé. Então, acontece muitas das vezes de você se iniciar num culto, você já tem uma entidade de outro culto, e aí você vai se iniciar na Quimbanda. Necessariamente, aquela entidade que eu tinha em outro culto, ela vai vir para Quimbanda? Nem sempre. Às vezes, no oráculo lá, você confirmou. Se você vem do Candomblé, você tinha lá alguns catiços, né? Quando você vem para Quimbanda, obrigatoriamente o Exu e a Pombogira tem que ser igual? Não. Por que não igual? Diego, por que não igual? Bom, existem algumas controvérsias, né? Falar que Exu e Pombogira não têm religião. Realmente, eles não têm religião. Só que o culto de Quimbanda é o culto a Exu e Pombogira. O culto de Quimbanda é o culto a Exu e Pombogira, né? Apesar de que dentro da Quimbanda nós não cultuamos só Exu e Pombogira. Tem outras entidades que a gente trabalha. Porém, Exu e Pombogira são os donos da casa. Eles são os donos da casa, são os frentes. Quando a gente vai assentar numa iniciação de Quimbanda, você assenta quem? Casal tutelar, Exu e Pombogira da pessoa. É essas as entidades que você assenta, né? O Exu e a Pombogira da pessoa, ou seja, as entidades da coroa do médium, né? O Exu e a Pombogira, né? Mas aí é que tá. O cara vem de um outro culto, significa que a entidade é a mesma? Não. Pode ter diferenças. Pode ter diferenças. Ah, eu era de Umbanda, tô vindo para Quimbanda. O meu Exu eu trabalhava lá, vou dar um exemplo. Marabô, Exu Marabô. Venho para Quimbanda, ah, não é Marabô, é Exu Matança. Sim, gente. Infelizmente, alguns sacerdotes, não vou dizer todos, mas alguns sacerdotes, quando vê que você tem uma entidade que muitas das vezes não é cultuada costumeiramente na Umbanda, e você chega na Quimbanda é outro, por quê? Primeiro, tem alguns sacerdotes que eu não vou mentir não, tem preconceito com entidade. Eles têm preconceito com entidade. Então se você vai com um Exu um pouco mais violento, por exemplo, Exu Sete Cruzes, Exu Morcego, Exu Sete Facadas, Exu Matança, Exu Carniça e outros Exus que costumeiramente não estão na Umbanda e vêm para Quimbanda e que são costumeiros na Quimbanda, apesar de que tem alguns Exus que é até difícil de você ver ultimamente, né? Mesmo na Quimbanda, mas é difícil. Por quê? Porque virou modinha hoje. Todo mundo quer ter um Exu e uma Pombogira, né, famoso. Qualquer. Quer ser o Marabô, seu Tiriri, quer essas entidades, né? E aí você vai para uma Quimbanda e na Quimbanda você tem um Exu quebra-osso. Você tem um Sete Gavetas. Você tem um Exu Omulu. Você tem um Exu Ganga. Você tem um outro Exu que costumeiramente na Umbanda você não vê. Costumeiramente na Umbanda você não vê. E um exemplo também, meu caso. Eu venho de uma tradição de Umbanda, não pratico mais a Umbanda. Mas, quando eu frequentava aquela casa de Umbanda, lá na casa do meu sacerdote, meu falecido sacerdote,
eu tinha Exu Sete Cruzes. Eu trabalhava com o Exu Sete Cruzes na Quimbanda, que era como se fosse uma esquerda, né? Naquela época eu entendia que a Quimbanda era uma esquerda da Umbanda, né? Hoje eu sei que não é, né? Mas na minha época, lá atrás, isso em 2009, né? Eu comecei com Exu Sete Cruzes. Trabalhei com ele durante muito tempo lá na Umbanda, né? Depois, quando eu vim para Quimbanda, não é ele também. Nossa, Diego, e Exu Sete Cruzes dentro da Umbanda é difícil de achar. Sim, é difícil. Quando eu vim para Quimbanda, nem seu Sete Encruzilhada, que foi confirmado para mim no Candomblé, e nem Sete Cruzes, que vieram comigo da Umbanda, não permaneceu. Não permaneceu. Então, assim, algumas entidades vão caminhar com você para os outros cultos, outras não. Outras vão ficar lá. Então, é complicado, complicadíssimo, né, você ter esse tipo de situação. Ah, mas aí tá, Diego, na Umbanda se confirma no búzio? Não, na Umbanda não existe búzio, né? Pelo menos na tradição que eu comecei, que eu, né, apesar de não praticar hoje essa Umbanda, mas na minha época, sim, não se tinha jogo de búzio. Na minha época não se tinha jogo de búzios. A entidade vinha em terra e ela confirmava quem era ela, né? Eu, no meu caso, foi o Tranca-Rua das Almas que falou quem era a minha entidade. E sim, muitas das vezes o Exu é confirmado por outro Exu. O Exu é confirmado por outro Exu. Então, o Tranca-Rua das Almas, naquela vez, né, quando eu estava lá, ele confirmou para mim que eu tinha Exu Sete Cruzes. E aí eu trabalhei com ele durante um tempo. Quando eu vim para Quimbanda, não veio nem Sete Cruzes e nem Exu Rei das Sete Encruzilhadas. E aí é que está o problema. Qual é o problema, Diego? Acontece sim de ser confirmado um Exu e uma Pombogira no jogo de búzio do sacerdote Candomblé, ou você veio com uma entidade de outro culto e aí vem para Quimbanda e o jogo, além do jogo ser diferente, porque no jogo de búzio de Exu, ou oráculo de Exu dentro da Quimbanda, não se confirma orixá. Na Quimbanda não existe orixá. Pelo menos na nossa tradição até tem, mas a gente assenta o falangeiro, não o orixá em si. Até porque eu, pelo menos hoje, sou de uma tradição de Quimbanda Nagô. Então, nessa tradição, sim, se assenta Ogum. Quando você chega ao grau de mestre ou grau de mama de Quimbanda, você assenta Ogum. Ou Ogum de Ronda, ou Ogum MGG, ou Ogum Choroquê. Um desses Oguns você assenta, né? Agora, quando você vem direto para Quimbanda, nunca passou por uma casa de Umbanda, nunca passou por uma casa de Candomblé, quando você chega e confirma no jogo aquele Exu, é aquele Exu, né? Agora, quando você vem de um outro culto e aí tá, Diego, se confirma, cara, os sacerdotes têm um jeito de confirmar. Até então a resposta que eu tinha era que não se confirmava Exu e Pombogira no jogo de búzio. Agora alguns sacerdotes estão vindo com essa peixe de que sim, se confirma Exu e Pombogira no jogo de búzios. E aí, quem está certo e quem está errado? Bom, eu não sou de Candomblé, não sou iniciado ainda e também não sou sacerdote. Então, não posso falar pelo que eu não jogo. Porém, na casa do meu sacerdote, Pai Kleber de Ogum, quando eu fiz o meu jogo, ele confirmou. Ele confirmou que era Exu Rei das Sete Encruzilhadas. E aí? Tem manhas para isso. Tem manhas para isso, para você saber quem é o Exu e a Pombogira no jogo de búzios. Agora, como que é isso, Diego? Como eu não sou babalorixá, não jogo búzio, eu não posso te informar. Porém, aí veio aí o Joia do Couro, né? E falou que não se confirma Exu e Pombogira num jogo de búzio. Bom, Joia do Couro e outros tantos que falam isso. Bom, eu só posso ter certeza de algo se eu sou iniciado e se eu tenho mão de jogo para isso. Agora, se eu não tenho mão de jogo,
Se eu não sou sacerdote, como que eu vou falar sobre algo que eu não sou? Então, essa é a minha visão como quimbandeiro, né? Como um cara iniciado numa tradição de quimbanda e que sim, faço parte de uma casa de candomblé, porém eu não sou iniciado. Mas, quando eu fiz o jogo com o meu sacerdote confirmou meu Exu e minha Pombogira. Na verdade, naquela época, só o seu Sete Encruzilhadas se apresentou, né? Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Então, o Exu Rei das Sete Encruzilhadas que caminha comigo, ele é um Exu livre. Primeiro, porque ele não está sentado. Segundo, ele não definiu. Às vezes ele vem na quimbanda, às vezes ele vem para dar consulta, às vezes... E sim, Exu não tem religião. Exu não tem religião. Então o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, pelo menos comigo, ele já incorporou em várias outras ocasiões. Não só na casa do meu sacerdote, mas ele já incorporou em várias outras ocasiões, até mesmo aqui na minha casa. Sim, Exu Rei das Sete Encruzilhadas já veio aqui na minha casa. Diego, sim. Quando eu me iniciei na quimbanda, seu Sete começou a dar uma afastada. Então hoje em dia, seu Sete vem muito pouco em terra. Seu Sete Encruzilhada, Exu Rei das Sete Encruzilhadas, vem muito pouco em terra. Quem vem mais é Dona Padilha ou seu Zé Pilintra, né, que são os chefes da minha quimbanda. Significa que Exu Rei das Sete Encruzilhadas não vem? Pode ser que ele dê na cabeça dele, sim, mas às vezes eu faço consultas com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas e ele vem. Então sim, então muitas das vezes acontece sim das entidades virem, principalmente Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Então sim, sobre essa questão, se confirma ou se não confirma no jogo de búzios ou não, vai depender de cada casa e se o sacerdote realmente tem aptidão para isso. Agora, se é marmotagem ou não, eu deixo a cargo das pessoas, mas até ao meu ver, pelo menos na minha tradição, na minha casa de candomblé, meu sacerdote confirma Exu e Pombogira no jogo de búzio. Agora, seu sacerdote é marmoteiro. Bom, Pai Kleber de Ogum. Se você colocar nas redes sociais quem é Pai Kleber de Ogum, sim, o cara tá estourado na mídia social. Então ele tem canal no YouTube, tem canal em vários locais aí. E o pessoal, todas as vezes que procura ele, ou mesmo as receitas que ele passa na internet para as pessoas fazerem, muitos têm tido bastante resultado. Então, vou falar que o meu sacerdote é marmoteiro, se ele ajudou e ajuda milhares de pessoas. Então, assim, quem fala muitas das vezes ou tem algum tipo de inveja ou não sabe o que está falando. Então, assim, é que nem eu falo, sim, eu defendo o meu sacerdote, assim como eu defendo o meu mestre, Klaus Marcos. Eu defendo os dois porque são meus sacerdotes, né? Se está errado, beleza, aí eu falo que está errado. Mas na nossa concepção, não vejo problema algum. Não vejo problema algum. Apesar de, como eu disse, não sou o babalorixá de candomblé, estou indo me iniciar ainda no candomblé. Até então foi confirmado para mim o orixá Xangô, Baru, né? Mas aí agora eu já não sei, né? Então vai depender muito quando eu for me iniciar, né? Aí sim eu vejo essa situação, mas até então é isso, né, gente? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, né? Deixa o seu like aqui, gente, qualquer coisa, né? Aqui embaixo aqui do nosso vídeo aqui tem o nosso contato para você que quer fazer consultas com o oráculo Búzio de Exu, né? E para você que quer fazer trabalhos, quer fazer consultas oraculares na linha de Quimbanda, é só entrar em contato com a gente. As informações vão estar aí abaixo do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, sucesso, fui!